Olá, estamos começando mais uma aula e nessa aula nós vamos aprender como que funcionam os arcos. Para começarmos a estudar os arcos, nós precisamos primeiro saber que nós temos várias possibilidades de trabalhar com arcos e isso vai depender um pouco do que a gente precisa dentro de um projeto. Então, para começar, o comando arco se encontra aqui na aba Home, Arc. Quando a gente clica nessa flecha aqui embaixo, aparecem todos os tipos de arco que nós podemos fazer dentro do AutoCAD 2013. O primeiro deles é com 3 pontos, então é o arco normal. Eu clico no primeiro ponto, assim que eu aciono o comando, ele vai me pedir um segundo ponto. Eu posso definir se ele é o central ou se ele é o final, então eu quero o central. E ele vai me pedir um terceiro ponto, tá? O terceiro ponto é só clicar. Se eu quiser trabalhar com ele um primeiro ponto, um segundo ponto e um terceiro ponto, ó, eu também posso criar um arco dessa maneira. Uma outra possibilidade para trabalhar com os arcos é escolher que eu quero trabalhar com o ponto de início, centro e fim. Então, início, ele vai me pedir o ponto central e ele vai me pedir o ponto final. É a mesma coisa que eu fiz aqui, na verdade. Se eu quiser trabalhar com início, o centro e o ângulo, eu também posso. Ó, posso trabalhar com o início, aí ele vai me pedir o centro do arco, e o ângulo desse arco, ó, qual é o ângulo que eu quero? Eu posso definir manualmente ou colocar um valor. Eu posso trabalhar também com o começo, o centro e o comprimento do arco. Então, se eu souber, por exemplo, um comprimento específico, eu também posso trabalhar assim. Ó, início, o centro e o comprimento desse arco, tá? Então, eu posso trabalhar dessa maneira, posso definir esse comprimento aqui. Independente daquilo que eu escolho, vão ser sempre arcos, então eu posso trabalhar com qualquer tipo desses arcos aqui, que eu sempre vou ter um resultado de arco, só que às vezes depende do que eu preciso, fica mais fácil. Então eu vou finalizar isso aqui, deletar, para a gente passar para uma segunda etapa de arcos. Aqui pode ver que a gente começa sempre com o ponto de início, né? Aqui nós começamos, aqui é início, centro e fim, sempre início e centro. Aqui é sempre início, fim e aí o que a gente quer. E aqui é sempre o centro, o início e o fim. O centro, o início e o ângulo, o centro, o início e o comprimento. Então, os comandos aqui de arco, eles são sempre muito parecidos, vai depender um pouco daquilo que a gente precisa. Por exemplo, se eu quiser início, fim e ângulo, né? Eu tenho aqui início, o fim, ó, e agora eu trabalho com o ângulo que eu quero. Agora, início, fim e direção. Início, o fim e a direção que o meu arco vai. Início, fim e raio. Então, início, o fim e qual é o raio que eu quero? Eu posso definir um raio específico aqui, tá? Isso vai depender daquilo que eu preciso. No fim, são sempre arcos. Eu posso trabalhar ainda com o último grupo aqui, que começa pelo centro do arco. Então, qual é o centro do meu arco? O centro é aqui, aí ele vai me pedir o ponto de início do meu arco e o ponto de final do meu arco. Agora, posso trabalhar ainda com o início, o centro, o início e o ângulo. O centro, o início e qual é o ângulo que eu quero? Eu quero trabalhar, por exemplo, com 45 graus. Então, quando eu finalizo aqui, ó, eu tenho um ângulo de 45 graus em relação a esse ponto central. Eu posso trabalhar também com o centro, o início e o comprimento. Eu quero aqui o centro, o início e o comprimento desse meu arco. Então, eu posso definir assim também. Agora, para que a gente entenda melhor como que funcionam os arcos e para que eles servem, nós podemos trabalhar com arcos, por exemplo, dentro de um projeto arquitetônico, na indicação da rotação da porta. Então, para isso, eu venho aqui nos arcos e posso escolher vários tipos para trabalhar. Por exemplo, início, centro e final. Então, eu quero o ponto inicial, o ponto central e o ponto final.
eu defino essa abertura certinha da minha porta, tá? Se eu quiser trabalhar com algum outro tipo de arco, eu também posso. Por exemplo, início, centro e ângulo. Então, início, centro e o ângulo que eu vou trabalhar. Então, eu posso definir o ângulo aqui. Não é tão preciso, então não é o melhor tipo de arco que eu tenho para essa situação. Por isso que os arcos, eles são sempre utilizados de acordo com a melhor situação que nós temos, tá? Eu posso definir ainda que eu quero trabalhar com início, final e direção. Então, eu quero trabalhar com o início, o final e a direção do meu ângulo. Também consigo criar esse ângulo, esse arco certinho da rotação da porta. Nessa aula nós vimos como trabalhar com o comando arco e as suas variações. E no final fizemos uma pequena demonstração de como trabalhar com os arcos. Eu espero vocês na próxima aula. Um abraço e até mais!